Muito bem, pessoal, começando mais uma videoaula de energia solar fotovoltaica. Essa videoaula a gente vai falar sobre os sistemas fotovoltaicos conectados à rede. Então a gente já falou dos sistemas isolados e agora é hora de falar dos sistemas on-grid. Então, falando de uma forma bem geral, o sistema fotovoltaico conectado à rede, ou sistema on-grid, ou grid-tie, tem vários nomes, né, para a mesma coisa, para o mesmo tipo de sistema, eles têm uma diferença básica do sistema autônomo, que eles não têm sistema de armazenamento. Então a energia que é gerada, parte dela ou totalmente ela pode ser utilizada na hora pela própria unidade consumidora e parte dela é injetada na rede. Né? O excesso de energia gerado é injetado na rede e a gente vai ver aqui que existe um sistema de compensação no Brasil que você consegue meio de certa forma armazenar essa energia ou gerar créditos para serem usados, né, no futuro. Então vamos começar aqui. Primeira coisa, quando se fala de sistema fotovoltaico conectado à rede, necessariamente a gente está falando de geração distribuída no Brasil. Então, é um tipo de classe de geração de energia em que o próprio consumidor, dentro da sua unidade consumidora, dentro da sua propriedade, ele instala uma usina e consegue gerar energia e injetar essa energia, ou energia excedente, vamos dizer assim, no sistema de distribuição. Ou seja, ao invés de ser uma usina de grande porte que gera energia e transmite em tensão elevada por linhas de transmissão, esse tipo de usina gera energia em baixa tensão e injeta ele no sistema de distribuição da rede elétrica da distribuidora. Então, se tratando de sistema fotovoltaico conectado à rede, a gente pode ter a microgeração distribuída, que aí é uma central geradora de até 75 kW, ou menor que isso. Você tem a mini geração, que é a usina que vai ter mais de 75 kW de potência e menos de 5 MW. Né? E esse tipo de classificação, tanto a microgeração quanto a mini geração, que se enquadram na geração distribuída, elas são reguladas pela ANEEL e tem que ser necessariamente fontes renováveis de energia. Então entra fotovoltaica, eólica, hidrelétricas, pequenas centrais hidrelétricas, e com exceção da energia térmica, que você consegue colocar, por exemplo, uma termoelétrica conectada como geração distribuída, desde que ela atenda alguns critérios de eficiência. Ela tem que ter uma eficiência elevada, então é provável que tem que ser uma usina movida a gás, então tem alguns critérios, mas a maioria, o foco mesmo aqui é energia renovável, então é eólica, solar e centrais hidrelétricas de pequeno porte. Outra possibilidade para uma usina fotovoltaica é uma usina de grande porte, pessoal. Então é uma usina que está acima desses 5 MW que eu comentei com vocês anteriormente. Então nesse caso, esse tipo de usina que é muito grande, ela vai ter ali, pessoal, milhares de módulos muitas vezes. E aí ela se assemelha um pouco com a usina de pequeno porte, porque da mesma forma que os mesmos módulos que são usados na usina de grande porte, eles também são usados nas usinas pequenas. E esse a gente pode dizer que é o mesmo módulo. Os cabos, os conectores, são todos iguais. Disjuntores, dispositivos de proteção contra surto, fusíveis, chaves seccionadoras, né? Claro que respeitando a tensão e a corrente, mas é basicamente tudo o mesmo. O que vai mudar, por exemplo, o inversor. Do mesmo jeito que tem um inversor da geração distribuída, que é um inversor pequeno, tem um inversor também na usina de grande porte. A diferença é que ele é muito maior. Então, o que vai acontecer? Esse aqui é um layout típico de uma usina fotovoltaica de grande porte. Então, você vai ter conjuntos de módulos. Então, não é possível ligar todos os módulos no mesmo inversor, geralmente. Você põe conjuntos de módulos, né, uma grande quantidade. Cada conjunto de módulo é ligado num inversor. Então, geralmente, tem uma cabine, o inversor é bem grande, assim, bem maior do que um inversor, né, que a gente vai ver aqui nessa disciplina. Então tem uma cabine onde esse inversor fica armazenado, junto com todos os dispositivos de proteção também. E aí todos os inversores são interligados depois nas saídas, né, em paralelo, e passam por um transformador que vai elevar a tensão gerada, né, já em corrente alternada, para o nível da rede, do local em que ele vai ser conectado. Então vai depender de qual que é o nível de tensão dessa rede, se é 138 mil volts, 240 mil volts, 69 mil volts, 13.800 volts, então depende. Então tem as cabines individuais dos inversores e tem geralmente uma ou mais cabines onde a geração é centralizada em um ou mais transformadores. Já esse esquema que vocês estão vendo na tela é um esquema típico de uma microgeração ou de uma mini geração. Então, o que a gente tem aqui? Tem a rede pública, tem um medidor de energia, que
que é um medidor que a gente chama de bidirecional, porque ele mede a energia que entra na instalação, da rede para a instalação e da instalação para a rede. A gente tem aqui um ponto de acoplamento, tem aqui um quadro de proteção CA. Eu vou até mostrar para vocês aqui alguns desses itens. Vamos começar aqui, ó. Então, os módulos fotovoltaicos, que a gente já conhece, a gente já viu bastante sobre eles aqui. Eles fazem parte do circuito, então eles são o conjunto gerador da usina. Na saída desses módulos, né, os módulos são ligados num inversor. E entre eles, geralmente, tem o que a gente chama de quadro de proteção CC. Basicamente, esse quadro vai ter aqui dentro dele alguns dispositivos elétricos de proteção para proteger o sistema, né, contra curtos-circuitos, contra descargas atmosféricas. Tem chaves que permitem que você desconecte os módulos do inversor, por exemplo, para poder dar uma manutenção segura no inversor. Então, esse é o caso desse quadro. Esse é o quadro de proteção CC. Geralmente ele é chamado também de string box, porque é onde as strings são conectadas. Então, muitas vezes, cada string vai ter um quadrinho desse para isolar ela do circuito. Então, nesse caso que eu mostrei um sistema bem grande, pode ser que cada string de módulos tenha uma caixinha daquela, ou tenha uma caixa grandona com um dispositivo de proteção de várias strings. Você liga várias strings num quadro só. Então, esse aqui é bem pequeno para uma string só. O que tem dentro dele, geralmente? Tem fusíveis, tem disjuntores, tem dispositivos de proteção contra surto, tem chaves seccionadoras para você abrir o circuito. E ele tem um formato um pouco diferente em relação aos quadros elétricos que vocês podem ter visto normalmente, porque ele geralmente tem proteção IP65, que vocês podem até ler nesse quadro que eu indiquei para vocês. Como esse quadro pode ser necessário que ele fique instalado ao tempo, né, no ambiente externo, então ele pode receber chuva e sol. É claro que isso não é desejável, é sempre melhor, mais seguro, você providenciar uma instalação em um ambiente abrigado. Mas se não for possível, ele suporta esse tipo de intempérie. Por isso que ele tem esse fechamento bem diferenciado em relação aos quadros mais comuns. Então, esse quadro está aqui, ele só faz interligação mesmo, e aí vai para o inversor. O inversor é responsável por converter a energia gerada dos módulos de tensão contínua para alternada antes de ser conectado aqui na rede da distribuidora. E é claro que ele não é ligado diretamente na rede da distribuidora não, pessoal. Porque esse ponto de conexão aqui, como ele está depois do medidor, olhando da rede pública, está depois do medidor. Então, ele ainda está dentro da unidade consumidora. E esse ponto de acoplamento, basicamente na sua instalação, você procura um ponto onde tem esse cabo após o medidor, pode desencapar mesmo o cabo e ligar os cabos do seu inversor aqui. E é claro que entre o ponto de acoplamento e o quadro CA, e o inversor, perdão, tem um quadro CA, que aí vai ser parecido com esse aqui, para uma usina pequena, é claro. O que vai ter dentro dele? No mínimo tem que ter um disjuntor. Isso é o que a concessionária te obriga a colocar um disjuntor aqui, porque se precisar que você desconecte a sua usina, é esse disjuntor que vai promover essa desconexão, para permitir que você possa dar uma manutenção, por exemplo, na rede, garantindo que a sua geração está desligada. E aí, nesse aqui que eu estou mostrando para vocês, ainda tem um dispositivo de proteção contra surto. Porque se cair um raio, por exemplo, na rede da distribuidora e tiver alguma interferência, né, esse raio ser conduzido para a sua usina, esse dispositivo vai te proteger, certo? Aí tem um ponto de conexão, e aí esse quadro geral aqui já é o quadro mesmo da sua residência. Por exemplo, se for uma residência, pode ser uma indústria, um comércio, mas aí é o quadro geral. Até coloquei uma foto aqui, não coloquei não, do que pode ser esse quadro geral, mas é aquele quadro, né, que você deve ter em casa, no apartamento, com todos os disjuntores para ligar e desligar os circuitos. E aí, para dentro desse quadro, após o quadro, tem a instalação elétrica da residência ou, igual eu disse, da usina, do comércio, da indústria, seja lá onde essa usina estiver conectada. Então, vamos continuar. Falando aqui de uma forma bem resumida de geração distribuída no Brasil, esses dados estão no caderno didático. Aqui está dividido a quantidade de instalações, né, de unidades consumidoras que têm geração distribuída por classe de consumo. Então a gente pode ver, por exemplo, aqui que tem mais de 215 mil instalações de geração distribuída no Brasil só em residências. Então é a líder absoluto de instalações em quantidade. Por exemplo, em unidades consumidoras comerciais, a gente tem aqui pouco mais de 52 mil. Serviço público 103, rural 20 mil, industrial 7.500. E nessa coluna da direita, a gente tem a potência instalada. Então percebam que no residencial, a gente tem aqui 1 milhão, vamos falar em quilowatts, né?
1.362.000 mais ou menos quilowatts, na potência total, somando todas as instalações. E no comércio, apesar de ter mais ou menos 1/4 da quantidade de instalações, a gente tem uma potência maior. Porque geralmente as instalações comerciais consomem mais energia, então os proprietários instalam usinas com potência mais elevada. Então aqui a gente tem bem claro essa diferença da quantidade, né, essa relação de quantidade com potência instalada, que nem sempre onde tem mais usinas vai ter a maior potência, porque usinas residenciais são bem pequenas em termos de potência. E aqui nesse outro quadro, que nem está no caderno didático, eu coloquei para vocês terem uma noção da quantidade de usinas por tipo de usina. Então, por exemplo, aí aqui, pessoal, lembra, né? Só geração distribuída, que é quando o consumidor gera energia. Então a gente tem apenas 59 usinas daquelas centrais geradoras hidrelétricas, que são centrais hidrelétricas pequenas, em cursos de rios, em pequenas represas, aí, em unidades consumidoras, são bem pequenas. Energia eólica a gente tem 69, usinas fotovoltaicas a gente tem mais de 500.000, então percebam aqui que é uma liderança absoluta, praticamente 100% é só de energia fotovoltaica. E de usinas térmicas, que eu disse para vocês que pode ser termoelétricas, a gente tem 315. E na coluna da direita, a gente tem a potência total. Então percebam que é absurda a vantagem, tanto em números absolutos da energia solar fotovoltaica, quanto aqui na potência instalada, né? Passa de 6 gigawatts já de potência. Agora vamos falar de tarifação. Tarifação, pessoal, é bem básico. Cada país tem muitos países hoje em dia, né, que trabalham com energia solar fotovoltaica, com geração distribuída, com várias modalidades de geração distribuída. E aqui no Brasil a gente adotou um sistema de compensação. Então ninguém recebe dinheiro pela energia gerada, nenhum consumidor recebe dinheiro pela energia gerada. O que a gente consegue fazer é um sistema de compensação. Então cada quilowatt-hora que você gera compensa 1 kWh que você consumiu. Essa regra está próxima de ser modificada, essa compensação vai se tornar menor, mas por enquanto ninguém sabe. Então o que nós temos hoje é isso. Então é por isso que você vai ter um medidor na sua residência, na sua unidade consumidora, que consegue medir tanto a energia que entra na instalação, quanto a energia que vai da instalação para a rede. Então, por exemplo, vamos supor, durante o dia você está trabalhando, não tem ninguém em casa, ou tem lá uma geladeira ligada, alguma carga bem pequena. Então durante o dia sua usina está gerando muita energia, está gerando bem mais energia do que você consome. Então o que vai acontecer? O módulo vai gerar energia, o inversor vai converter. Quando chegar nesse ponto de acoplamento, parte da energia vai para sua casa. Por exemplo, igual eu expliquei agora, para alimentar uma geladeira que possa estar ligada, um freezer e tal. Mas a maior parte da energia vai ser injetada na rede. E esse medidor vai registrar isso, que tem energia sendo gerada e sua casa está adquirindo créditos. E aí quando for à noite, você chegar, ligar um chuveiro, por exemplo, a televisão, um monte de lâmpada, computador, e não tiver mais geração, a energia vai passar da rede para sua casa. E aí ele vai registrar também em um outro número a energia consumida. E aí no final do mês, a empresa de distribuição vai na sua casa, faz a leitura e vai ter lá energia gerada, energia consumida. E você vai pagar só a diferença entre as duas. E se você por acaso chegar a gerar mais energia do que você consumiu, esses créditos podem ser acumulados até 60 meses, até 5 anos se você usar o excedente. Existem alguns países que têm um sistema um pouco diferente. Nesse sistema, você acaba recebendo pela energia gerada. Então, ao invés de você ter um medidor apenas, você tem 2 medidores. E aí não importa se a energia que você gerou, por exemplo, passou pelo medidor de geração e entrou na sua própria casa. O que interessa é que a empresa estatal ou a empresa que distribui energia, ela vai simplesmente verificar o tanto de energia que você gerou, que consumiu, o tanto você gerou. E vai te pagar pelo que você gerou. É claro que cada país vai adotar ali uma tarifa diferente. Vai ter país que vai ser igual, né, o que você gerou vai te dar o mesmo valor do que você consumiu, ou vai ter alguns que a energia gerada pode valer até mais do que a que você consumiu, então vai depender de país, mas a ideia básica é essa. Então, nesse caso aqui, se você gerar muito mais do que você consumiu, é bom, porque você vai receber mais dinheiro no final do mês. Não fica igual no Brasil, que é o sistema de compensação, não. Então, eu vou pausar essa aula agora, que ela está ficando um pouco comprida, mais do que eu gostaria, e vou falar um pouco das características dos inversores on-grid.